Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, Mês da Mulher na Câmara Legislativa. Deputados distritais dão prioridade à votação de projetos voltados à população feminina. Tecnologia ao alcance de todos. Nova lei garante a criação de centros de tecnologia para a população de baixa renda do DF. Decoro parlamentar. Deputados distritais aprovam mudanças no Código de Ética da Câmara Legislativa. A voz do povo na Câmara Legislativa. Reportagem especial ensina como usar a ouvidoria da CLDF para fazer denúncias, elogios e reclamações. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de março. O Mês da Mulher deu o tom das votações na Câmara Legislativa na última semana. No dia 12, houve sessão extraordinária dedicada à apreciação de proposições voltadas ao público feminino, com os trabalhos sendo dirigidos pelas 4 deputadas distritais da atual legislatura. Nesta edição do Giro Distrital, você confere uma reportagem completa sobre a iniciativa. Também no dia 12, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que viabiliza o empréstimo de até $100 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para a CAESB. O dinheiro será investido na melhoria e na ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto do DF. Pela proposta, o GDF será uma espécie de fiador do empréstimo, prestando contragarantia financeira para a União. Na mesma sessão, o deputado Rogério Morro da Cruz usou a tribuna para cobrar mais investimentos públicos em São Sebastião. Peço encarecidamente que uma quantia mais significativa dos recursos oriundos do empréstimo a ser tomado junto ao BID seja destinado a implementar melhorias no abastecimento de água e na construção de rede de esgoto aí da nossa querida cidade. Já o deputado Gabriel Magno pediu a contratação de agentes de vigilância ambiental e de agentes comunitários de saúde para o enfrentamento da dengue. O discurso marcou o retorno do parlamentar à CLDF, após um período de afastamento em função da doença. Os pronunciamentos também dominaram a sessão do dia 13. Enquanto o deputado Chico Vigilante alertou para o risco de colapso no sistema de transporte público da cidade, o deputado Joaquim Roriz Neto pediu reforço na fiscalização do restaurante comunitário de Braslândia, após denúncias veiculadas nas redes sociais, apontando a presença de larvas na comida servida no local. Na mesma sessão, a atuação do GDF no combate ao desemprego e no amparo às pessoas em situação de rua no DF gerou debates acalorados. O tema foi inicialmente abordado pelo deputado Max Maciel, que questionou se os parlamentares governistas têm tratado da questão junto ao GDF. Como é que vocês estão pensando, Brasília? Como é que vocês estão pensando o governo de vocês para resolver esse problema? Porque ninguém traz para a gente essa solução. Não acho que tem uma solução fácil. Mas qual é a solução que vocês estão tratando com o governo disso? A base do governo reagiu, afirmando que é impossível resolver todos os problemas da cidade. Para os governistas, Brasília está sendo bem cuidada. O governo não é ausente, deputado. Problemas são grandes, recursos não são muitos, mas nós estamos andando nessa cidade. A gente vê a cidade asfaltada, tapa-buraco acontecendo. Também durante a sessão do dia 13, vários parlamentares se solidarizaram com a deputada Paula Belmonte pela perda do pai, vítima de um ataque fulminante aos 78 anos. Exatos 6 anos após ser vítima de um assassinato brutal nas ruas do Rio de Janeiro, Marielle Franco segue viva como fonte de inspiração para ativistas sociais de todo o país, inclusive aqui, no Distrito Federal. A presença da vereadora carioca pôde ser sentida na Câmara Legislativa no último dia 13, durante a entrega da 5ª edição do Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. A premiação é uma iniciativa do deputado Fábio Félix, presidente da Comissão de Direitos Humanos da CLDF. O objetivo é homenagear personalidades que participam ativamente de ações de transformação social em diferentes áreas de atuação no DF.
Marielle é símbolo de direitos humanos, mas a gente não quer que os nossos lutadores, que os nossos ativistas, que os nossos parlamentares, que são corajosos, que os nossos projetos sociais, que os nossos jornalistas independentes, a gente não quer que sejam mártires. A gente quer eles vivos, elas vivas, para continuarem lutando aqui. A gente quer a democracia brasileira viva. Este ano, a solenidade contou com a presença do deputado distrital Max Maciel e também das deputadas federais Érica Cocai e Fernanda Melchiona. A premiação é dividida em 3 categorias: Organização da Sociedade Civil, Serviço Público e Arte e Cultura. Ao todo, foram distribuídos 14 prêmios. A lista completa de agraciados pode ser conferida no site da Câmara Legislativa. Uma coisa que é semelhante a todas as pessoas que são agraciadas em todas as edições do Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos são pessoas independentes, que têm coragem de falar a verdade, que têm coragem de lutar pelo que acreditam, em todos os temas e áreas que trabalham e que atuam. O sistema de bilhetagem no transporte público do Distrito Federal foi tema de debate em comissão geral no dia 13. O presidente da Comissão de Mobilidade da Casa, deputado Max Maciel, presidiu a sessão, que contou com a presença do secretário de Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, do diretor de Operação e Manutenção do Metrô, Márcio Aquino, e do superintendente de Mobilidade do Banco de Brasília, Saulo Nassif. Max Maciel pontuou que são inúmeras as reclamações de usuários sobre falhas no sistema de bilhetagem que comprometem o uso do transporte público para parte da população do DF. Vamos discutir as novas tecnologias que estão sendo embarcadas nos ônibus, como a tecnologia V6, que vai permitir usar o cartão de débito e crédito, e também uma comunicação online com o BRB Mobilidade, que hoje é que está administrando o sistema de bilhetagem em tempo real. O outro ponto também é chamar a atenção para algumas falhas que têm ocorrido no sistema e também para alguns erros, sobretudo para os estudantes, que quando trocam o período letivo, acaba tendo dificuldade de acessar porque o seu cartão dá como bloqueado. Os participantes do debate apontaram avanços e desafios no sistema de bilhetagem. Desde 2019, o BRB faz o processamento do sistema e é responsável pelo cadastramento dos usuários, emissão de cartões, controle de carga, recarga e uso dos créditos. O representante do banco falou sobre avanços no sistema, como a possibilidade de recarga pelo Pix no aplicativo BRB Móvel, em vigor desde o ano passado. O secretário de Mobilidade também apontou avanços no sistema e disse que o GDF está se adequando às novas demandas, como a ampliação da gratuidade do passe livre estudantil a novos usuários, de acordo com lei aprovada na CLDF em 2024. Nós temos essa nova legislação aprovada recentemente com a derrubada dos vetos, que amplia o benefício para algumas categorias de estudantes, de trabalhadores, enfim. Nós precisamos adequar isso, os nossos custos e a nossa sistemática, o fluxo interno. Segundo, que o BRB está modernizando o sistema para ampliar os meios de pagamento. Hoje o SBA, o Sistema de Bilhetagem Automática, é conduzido e operado pelo BRB, pelo Banco de Brasília. E a CEMOB é a gestora e acompanha, estabelecendo as políticas, as diretrizes, os fluxos para sanção, para bloqueio de cartão, e a gente acompanha. É um sistema que tem melhorado e alguns dados são importantes. Em 2019, por exemplo, mais da metade, cerca de quase 70% das reclamações nossas de ouvidoria eram do problema de bilhetagem. Em 2023, esse número caiu para 15%. A gente viu um decréscimo das reclamações. Ainda tem problema, mas significa que o usuário está cada vez mais satisfeito. Isso é bom. Você já viu a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF assim, composta somente por mulheres? Hoje, dentre os 24 deputados distritais, apenas 4 são mulheres. Para abrir espaço para elas, a CLDF realizou uma sessão extraordinária no último dia 12, presidida e secretariada exclusivamente pelas mulheres da casa,
que conduziram o trabalho legislativo do dia. Uma sessão dessa começa a despertar que nós mulheres precisamos ter esse espaço de fala, porque a gente fala daquilo que nos é próprio, porque a política é transformação de algo social, de uma dor, e nós mulheres ainda temos muitas dificuldades que permeiam toda a sociedade. Isso é real, isso não é história. A pauta também foi pensada para discutir projetos que contemplassem a transversalidade da mulher. Assim, foram debatidas e aprovadas majoritariamente proposições que envolvessem políticas públicas voltadas para as mulheres do Distrito Federal. É importante dizer que essa pauta, da pauta de projetos legislativos da mulher, ela é para o ano todo, né? Quando nós falamos de política para a mulher, nós estamos falando de um pré-natal, acompanhamento de pré-natal, acesso à creche, acesso à escola, acesso à saúde feminina. Então, tem várias pautas que competem e necessita ser falado. E para aprimorar o debate de proposições que beneficiem o público feminino, foi aprovada em 2 turnos durante a sessão presidida pelas parlamentares a criação de uma comissão permanente do direito das mulheres na Câmara Legislativa do DF, proposta de resolução da deputada doutora Jane. Cada vez que você estabelece uma comissão temática, é como se você destacasse a importância dos temas discutidos naquele momento ou naquela comissão. A criação da comissão é a demonstração, mais uma vez, de que essa casa se preocupa com a mulher e com os interesses da mulher na Câmara Legislativa e das mulheres do DF. Desde o início deste ano, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem se empenhado em votar e aprovar proposições que beneficiem diretamente as mulheres da capital. São políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher, de incentivo ao aleitamento materno e também para trazer as mulheres para a política. É aqui que a gente aprova leis, é aqui que a gente reivindica por melhorias. Então é fundamental que a gente ocupe esse espaço, mas a ocupação dele é um desafio, é muito difícil. Eu falo que a gente tem que acumular as funções, ser esposa, ser mãe, ser filha, cuidar da casa, né? Ser aí talvez a pessoa que tem a mulher que tem que cuidar da família. Então assim, é um desafio muito grande, mas é importante. É importante que a gente entenda que a gente tem condição sim, e eu não tenho dúvida, e não é discurso feminista, mas as mulheres elas têm uma sensibilidade muito maior estando nesses espaços de poder. Sentar em frente ao computador e aprender sobre informática e robótica é um dos principais prazeres do Emanuel, estudante de 18 anos. Mas para ganhar conhecimento, não basta só talento. Sem uma infraestrutura adequada, máquinas e um ambiente equipado, as habilidades dele não têm futuro. Por isso, ele praticamente viaja entre a casa dele em Santo Antônio do Descoberto e o Gama, onde faz curso de robótica. 2 vezes por semana, o trajeto dele é assim. Pega 2 ônibus até chegar, depois de quase 2 horas, a essa organização sem fins lucrativos, que oferece cursos gratuitos. Ele diz que é cansativo, mas que é estimulante aprender e projetar um futuro de mais oportunidades e conhecimento. É um estudo que consegue oferecer para o aluno, dar o exemplo, mostrar para ele como é a robótica em prática. É um estudo que está sempre oferecendo para o aluno realmente a robótica, né? Ensinando para o aluno também na prática, que é o professor, que ele sempre está levando para o computador, sempre está levando ali para a prática realmente com a robótica, entrando nos assuntos e sempre colocando eles em prática. Mas nem todos têm a, entre aspas, sorte do Emanuel. Muitos jovens não têm acesso a esse tipo de estrutura. Computador, internet de alta capacidade e outros recursos de tecnologia são mais do que fundamentais para os estudos e o mercado de trabalho hoje em dia. Sem acesso e o mínimo de conhecimento dessa área, milhares de pessoas no DF amargam muitas dificuldades para se desenvolver na sociedade atual. Por isso, o deputado Joaquim Roriz Neto propôs uma lei já sancionada pelo GDF que garante a criação de centros de tecnologia para a população de baixa renda em todo o DF. São espaços com toda a ambientação adequada para as pessoas estudarem, trabalharem no formato home office e até fazer entrevistas de emprego no formato à distância. Haverá, por exemplo, computador, internet de alta velocidade, impressoras e mobiliários.
A gente vê, especialmente aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, que o jovem ele tem uma capacidade de aprendizado enorme, ele tem assim, uma habilidade com tecnologia, mas muitas vezes falta o instrumento. Então, qual que foi a nossa ideia? Especialmente em cidades que têm a população mais vulnerável, de baixa renda, da gente criar esses centros de tecnologia com os equipamentos especializados, para eles conseguirem competir dentro do mercado de trabalho e não serem impedidos de virar um programador, um designer, simplesmente porque não tem um computador bom em casa. Para este pesquisador da UNB, a lei tem um potencial de combater dois dos principais problemas da atualidade: a exclusão digital e a desigualdade social. Para isso, é fundamental haver estrutura que ajude na qualificação das pessoas. Essa capacitação é impossível se você não tem logística, se você não tem a infraestrutura da conectividade instalada, se você não tem o pessoal qualificado que traga a cultura da digitalização próxima a esse sujeito, aonde ele mora. A lei ainda vai ser regulamentada, mas o secretário distrital de Ciência e Tecnologia vê condições da pasta assumir uma frente de implementação do projeto, inclusive porque a secretaria tem atuado em ações diversas de ofertas de serviços de tecnologia para a população do DF. A gente precisa construir os espaços, ver qual é o equipamento, qual é a internet, enfim, qual é a infraestrutura necessária, qual o local mais adequado e fazer a manutenção, a gestão e o acompanhamento ao longo do tempo. Não adianta a gente só construir os centros, a gente precisa de fato dinamizar, construir e dinamizar os centros, trazer conteúdos, enfim, e a população, enfim, poder usufruir de forma contínua. Então a Secretaria tem feito já esses programas que eu lhe falei, alguns deles. Acho que a gente pode, de forma conjunta e convergente, sinérgica, executar esse programa. Há quase 30 anos em vigor, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa do DF foi atualizado pelos deputados distritais. Declarar aprovada a redação final. As novas regras, aprovadas por unanimidade, pretendem modernizar as normas éticas e de decoro para os parlamentares, substituindo o antigo texto, que é de 1996. Nós estamos modernizando, nós estamos nos atualizando, nós estamos falando de 30 anos. Então, se fazia necessário mudanças estruturais. Portanto, o Código de Ética é um passo importante, mais um passo importante que a gente consegue dar na nossa legislatura, na nossa gestão enquanto presidente, exatamente para que a gente possa fazer justiça. E a dosimetria da pena é um instrumento importantíssimo, né, na realização da justiça. Entre as mudanças mais importantes do novo Código de Ética está a divisão das infrações disciplinares em 3 categorias: leves, médias e graves, e ainda a ampliação do rol de punições. Enquanto o código anterior previa apenas advertência, censura e perda de mandato, o novo texto traz uma gradação das sanções disciplinares, que agora poderão ser advertência, censura, suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão temporária do exercício do mandato e ainda perda do mandato. As condutas, elas já eram proibidas antes, a maioria delas, mas não havia diferenciação do que é leve, do que é grave. E a gente tem, por exemplo, desde a perturbação da realização da sessão, o parlamentar que fica interrompendo toda hora, que não respeita o presidente, etc., que seria uma infração leve, desde que não fosse reiterado. Nós temos infrações como, por exemplo, a retenção de documentos ou de proposições, uma infração média, ou, por exemplo, a tornar público, agora uma infração grave, tornar público documento de caráter sigiloso. Então nós temos hoje uma gradação, tanto quanto as condutas, e também em relação às penalidades. Acho que isso é importantíssimo para casa. Outra mudança trazida pelo novo Código de Ética é a criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Anteriormente, as faltas cometidas pelos deputados distritais eram julgadas pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, que acabava acumulando as funções. Nessa resolução há uma separação.
a criação de uma comissão de ética específica, e ela fica fora agora da Comissão de Direitos Humanos. Então, acho que essa atualização é importante, e a comissão de ética específica, para que, caso haja um processo disciplinar contra um parlamentar, isso não paralise os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, como já aconteceu no passado. Essa separação ela vai ser oficializada, foi aprovada a resolução com uma regra de transição. Então, essa separação ela só vai ser oficializada a partir de janeiro de 2025. Então, hoje, a Comissão de Direitos Humanos segue acumulando atribuições do Conselho de Ética, mas já aprovamos a separação e a partir de janeiro de 2025 teremos um Conselho de Ética separado aqui dentro da CLDF. Você sabe como fazer uma denúncia, um elogio ou uma reclamação para a Câmara Legislativa? Eu fico até sem saber como, né? Porque às vezes a gente não é bem informado sobre essas questões. Não tenho nem ideia. Acho que uns 5,6, né? No GDF. Não sei se o GDF resolve, não sei. Não tenho ideia. Nunca me informei sobre isso, também nunca me informaram. Algumas pessoas podem ainda não conhecer, mas um dos caminhos para entrar em contato com a CLDF é a ouvidoria. A ouvidoria é uma unidade da CLDF que atua como canal de relacionamento entre o cidadão, o servidor e a Câmara. O objetivo da ouvidoria é promover a participação popular e também contribuir para o aprimoramento do serviço público prestado pela Casa. As mensagens da população podem ser respondidas diretamente pelo órgão em até 2 dias úteis. A ouvidoria também recebe e encaminha demandas às outras unidades da Câmara ou ao GDF. Nesses casos, o setor acompanha o processo para que a resposta seja enviada o mais rápido possível. A ouvidoria também é responsável por receber pedidos de informação com base na Lei da Transparência. A nossa principal característica é justamente uma variedade enorme de assuntos e temas. Geralmente as demandas são únicas, temas específicos. Em relação à CLDF, é comum demandas acerca de concurso público, de cargos e vagas da Casa. Também é comum consulta sobre lei, sugestão de projeto de lei, dúvidas sobre o andamento de proposições legislativas, manifestações acerca da atuação parlamentar e de servidores, pedido de informação sobre contratos, verba, emendas parlamentares, acessos a processos, por exemplo. E também é comum a gente receber demandas do cidadão que quer que a Câmara exerça seu papel fiscalizatório em relação à atuação do Poder Executivo. A atuação da ouvidoria da Câmara Legislativa é muito mais que um canal de atendimento. É uma verdadeira ponte entre as demandas da população e a produção de leis e políticas públicas para o DF. A população ali, o usuário, seja de um serviço público, seja o usuário que é atingido por uma lei, não está sendo contemplado, ele deve fazer a denúncia, mas fazer para quem? Nós temos várias ouvidorias e vários órgãos. Então as pessoas têm que entender que a ouvidoria da Câmara ela é uma grande ferramenta para que ela possa nos trazer, né? Caso não seja com a gente passa para os órgãos competentes. Então, acho que a gente pode trabalhar muito bem se a gente fizer esse link entre comunidade, população, usuário, Câmara Legislativa, Governo, Tribunal de Contas, Ministério Público, TJ. Então, eu acho que esse é o papel da ouvidoria. O cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria de diversas formas. Pessoalmente, na sede da Câmara Legislativa é uma opção. Fica no 2º andar, na sala 2.36, ou ainda por telefone, pelo número 61-3348-8315, pelo site da CLDF, cl.df.gov.br, por e-mail, ouvidoria@cl.df.gov.br e pelo WhatsApp com o número 61 99677 5435. A ouvidoria também atende a população em eventos externos como Câmara nas cidades. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.